Oi, Neits. Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos entrando. Deixa eu ajeitar aqui essa. Hoje a gente vai ter a professora Stefânia Cortez. Vamos falar sobre aspectos práticos da revelia. Eu vou até já anotar aqui o tema para vocês saberem. Esperar. Fixei o tema aqui. Deixa eu ver se ela já entrou. Bom, vocês estão acompanhando, né, pessoal? Tem a agenda lá no site da ESA, dos próximas lives, dos próximos eventos. Dia 29 agora a gente tem o Délio de Minas Gerais. A gente tem muita gente boa. Em breve a gente vai ter uma com o professor Alexandre Câmara, com o professor Fred Dier. Então, fiquem atentos aí à nossa programação para a gente poder acompanhar. Stefânia, se você já estiver aí, me manda aqui o pedido, porque eu ainda não te vi, não. Não sei se você já está com algum outro link. E aí a gente vai tratar um pouquinho, né, quais foram os impactos, as alterações mais relevantes do CPC 2015 no que tange a revelia, né? O que mudou? Ficou melhor, ficou pior? Como é que funciona a questão da revelia nas situações de... Quando envolve coisa julgada de questão prejudicial. Agora a Stefânia entrou aqui. Vamos lá. Querida! Bom dia, Amazola. Tudo bem? Tudo bem, amigo? Tudo bem, querido. Como que tá? bom te ter aqui nas nossas quartas processuais. Você é um nome que a gente há algum tempo está tentando, né, conciliar as agendas aí, mas, enfim, finalmente conseguimos emplacar e com um tema maravilhoso que para a advocacia, a gente está na casa da advocacia, né, então não podia ser mais apropriado. Bom, eu vou te apresentar aqui. Stefânia, ela é mestre em Direito Processual pela UERJ, ela é professora da EMERGE e advogada. Tem vários trabalhos interessantes publicados. Aliás, eu queria saber, o seu livro da dissertação já foi publicado, não? Não, querido. Não, ainda não usei, ainda não tenho essa ousadia, mas quem sabe, porque ainda é um tema de extrema relevância, né? Eu falei Total. Não, eu até ia falar isso, assim, porque... Convenção processual para criar título extrajudicial, né? Eu acho que, apesar de eu ter já feito a dissertação já tem um tempinho, mas eu acho que cada vez mais, né, as convenções atípicas serão mais utilizadas, né? E sem dúvida, assim, a gente acompanha um pouco isso. Eu acho que você foi uma das primeiras pessoas do Brasil a ventilar, né, a possibilidade de, por negócios, né, criar títulos executivos extrajudiciais. Eu lembro que a gente chegou a debater isso em aula lá no doutorado, mestrado, doutorado lá na UERJ, mas enfim. E tem um artigo seu que você nem sabe, que eu gosto muito também, que é aquele que você fala sobre a teoria da causa madura no julgamento da apelação. Muito bom, eu também gosto. Bem, teoria da causa madura em recursos, né? No livro da isso, é uma coletânea da Juspod, não é isso? Exatamente. Eu também amei esse artigo aí. Na época ainda se falava muito sobre inconstitucionalidade da teoria da causa madura. Eu acho que hoje, com o CPC, com a expressa previsão lá de vários casos, né, no 1013, parágrafo 3º, naqueles incisos todos, hoje se afasta. Eu acho que ninguém mais levanta a inconstitucionalidade da teoria da causa madura, né? É algo que, vamos combinar, pelo princípio da economia processual, que hoje está consagrado lá no 8º, teoria da causa madura não tem por que não aplicar se já tiver maduro, né? Se o assunto já estiver pronto para julgamento. Exatamente. Mas que bom, que legal, mas olha, você... Não, muito bom. Mas vamos lá, que a gente tem muita coisa bacana para a gente abordar. Pessoal, eu botei o tema aqui fixei o tema, né? São aspectos práticos e relevantes da revelia. Então, assim, primeira pergunta que eu faço para a Stefânia é aquela clássica, né? Quem acompanha as quartas processuais sabe. Assim, por que você escolheu esse tema? Pode desenvolver com calma e depois eu começo as provocações. Legal. Então, em primeiro lugar, né, você me apresentou aí com muita gentileza. Você é um grande amigo querido do mestrado lá na UERJ. A gente tem grandes amigos ali, inclusive.
Então, Mazola, te agradeço diretamente, de coração aqui, ó. Infelizmente não é presencialmente, mas é olho no olho. Então, muito legal o seu convite. Fico muito feliz, fico muito honrada. Você é um grande nome do processo civil que desponta hoje no Brasil, já que você está falando em Brasil. A gente sabe que você é, com o seu talento, seu carisma, sua competência. Para quem não sabe, o Mazola, ele tem um curso para fazer de 4 anos de doutorado. Chega na metade do curso, em 2 anos, a tese dele já está entregue. Então, isso é ansioso, pessoa ansiosa. Não, você reverte a ansiedade de forma positiva. Meus parabéns, tiro o chapéu mais uma vez, sempre te falo isso. Mas muito legal, ainda mais sendo você, que é uma pessoa tão querida, um amigo tão querido. Tenho certeza que a gente vai trocar uma bola aqui, fazer um bate-papo. Espero que para quem esteja assistindo, seja de extrema valia. Então, obrigada pelo convite, eu estou sempre à sua disposição. Então, a pergunta que você me faz, por que você escolheu esse tema? Bom, eu vou dizer de uma forma pontual e certeira. Eu tive experiências recentes de revelia, em que eu, né, como advogada, vou atuar em 2 casos. Um, eu até já consegui fazer um acordo, então nem vou dar continuidade a muitas coisas que eu vou falar aqui, mas de um outro caso também houve a revelia. E aí, por conta dessas experiências recentes de revelia, seja eu como autora, seja eu como ré, veio a lei 14.195 de 2021 e entrou em vigor no dia 30/8. E aí, essa lei, ela trouxe aplicabilidade imediata para a preferência da citação eletrônica. Então, assim como eu, recentemente, tomei alguns sustos em relação a essa citação eletrônica de clientes que foram réveis desde o ano passado, desde 2020, desde a época da pandemia, acredito eu que outras pessoas, outros advogados, também estejam passando por essa mesma surpresa, né? Essa mesma ingrata surpresa de ter que pegar o processo no meio do processo, já com o réu revel, tendo que tentar salvar, tentar trazer os argumentos, tentar trazer a defesa, mesmo sendo revel. Então, acredito que isso vai ser recorrente e, por conta disso, eu achei que esse tema seria bacana para a gente falar aqui na escola da advocacia, né? Então, esse foi um dos motivos. Lembrando que o 246, o artigo 246 do CPC, ele foi alterado por essa lei 14.195 e o que a gente já sabia, que a preferência do CPC era pela citação eletrônica, agora não há mais dúvida nenhuma por conta dessa lei 14.195 e é realidade. A partir dessa lei, é realidade. As pessoas jurídicas de direito público, de direito privado, que estão cadastradas no tribunal, a preferência vai ser a citação eletrônica. É lógico que, em torno dessa lei, há uma grande discussão sobre a constitucionalidade da lei, sobre os atos infralegais anteriores à vigência dessa lei federal, sobre a constitucionalidade em si, somente lei federal pode tratar sobre direito processual, segundo o artigo 22(1) da Constituição, sem falar a falta de estrutura única, de tecnologia para todos os tribunais no país. Então, isso é algo que ainda vai dar muito pano para a manga. E, de fato, se você é revel numa situação dessa, há argumentos para arguir a nulidade citatória. Então, isso foi o que me motivou a tratar desse assunto. E o próprio cadastramento, né, Estê, que varia de tribunal para tribunal, é uma insegurança ainda. A gente, como advogado, as empresas perguntam, eu quero me cadastrar, e cada tribunal tem ainda um procedimento, então criaram e-mails próprios dentro das empresas para recebimento das intimações e citações. Quer dizer, olha a responsabilidade dessa pessoa que passa a ter que gerenciar essa conta, né? Exato. É imensa a responsabilidade. Veja, nessa situação específica, né, numa situação específica, a gente não consegue ver o banco de dados. Como é que eu vou aferir se houve realmente o encaminhamento do e-mail do TJ para aquele endereço eletrônico que foi uma vez cadastrado, se houve realmente o encaminhamento, se houve realmente a habilitação, por exemplo, no TJ, no Tribunal de Justiça aqui do Rio, o estadual, tem que ter uma habilitação. Você precisa habilitar o seu e-mail depois do recebimento, o seu endereço eletrônico, depois do recebimento do e-mail pelo TJ. Então, é complicado. E a gente liga para o TJ, né, como exemplo,
E o TI também não sabe informar, né? O TI ele também não sabe explicar. Então, a empresa que não é advogado não sabe resolver, o advogado que não consegue ter acesso aos bancos de comunicação eletrônica ali, dos e-mails, e aí fica todo mundo vendido nessa citação eletrônica. Vamos ver como é que isso vai Não, correr daqui pra frente. e com uma sanção, né? Porque se você não faz o Exato. cadastramento e você não explica a justa causa... Ato atentatório à dignidade, né? Exato. Sem falar na revelia, que é Claro. o grande medo aí, né? De todo mundo que é advogado. E aí a gente mergulhando, então, hoje, agora no nosso tema. Eu estou vendo aqui vários estudantes, professores entrando, mas vamos dar um passo atrás. Assim, eu queria que você falasse assim, o que mudou no CPC de 2015 em relação ao CPC de 73. Essas mudanças foram boas? Depois a gente pode esmiuçar uma ou outra, mas dá um quadro geral, assim, panorâmico, para a gente poder se situar. Tá, vamos lá, então. Para a gente falar o que mudou, né? Vamos dizer o que é a revelia e quais são os efeitos da revelia. Na prática, a gente vê que nem todos os advogados sabem exatamente fazer essa diferença entre conceito e efeitos. Na prática, a gente vê também que muitos magistrados também não sabem. É uma questão acadêmica, mas muito prática. Porque a revelia, até então, vejam, qual advogado que não se preocupa extremamente com a perda de um prazo, qualquer prazo, que dirá a contestação, que é a defesa por excelência no processo, né? Então, todo advogado que já é neurótico com prazo fica muito mais neurótico e desesperado em cumprir o prazo da contestação. Então, é raro ter uma revelia, a não ser que tenha alguma questão realmente que tenha impedido né, a manifestação nos autos, ou algum equívoco que tenha sido grave, mas os advogados eles são muito preocupados com a contestação. Então, nem era tão comum. Eu acho que agora vai ser comum, pelo menos nesse movimento com essa lei, eu acho que vai passar a ser mais comum uma revelia aí por essa citação eletrônica. As pessoas vão ter que saber mais sobre o conceito da revelia, sobre efeitos da revelia. Então vamos lá. Vamos pontuar isso, porque as pessoas, apesar de acharem que sabem, nem sempre sabem na prática, né? Então, o conceito de revelia é um instituto que está traçado lá no CPC a partir do artigo 344. E aí, você já falando sobre o que o CPC novo trouxe em relação à revelia e tal. O CPC, ele trouxe o conceito de revelia no artigo 344, primeira parte, mas ele também trouxe o efeito material da revelia. Então, ele define o conceito, que é a ausência de contestação. Então, a revelia se opera quando não há apresentação da contestação no prazo e a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial. Então, aqui no 344 do CPC, a gente encontra o conceito de revelia, a gente encontra também o primeiro efeito decorrente, possivelmente decorrente da revelia. Então, no primeiro momento, eu te digo que o CPC perdeu uma grande chance, o CPC de 2015, perdeu uma grande chance de deixar claro qual é a diferença entre o que é revelia e quais são os seus possíveis efeitos, dentre eles esse primeiro, que é a presunção de veracidade. Já a gente fala dela, né? Desse efeito, dessa presunção. Então, eu acho que o CPC ele perdeu uma oportunidade de deixar claro. Continua ainda, parece que da leitura do artigo 344 é como se fosse a mesma coisa. O cara é revel e há a presunção automática de veracidade, quando não é bem assim. Então, eu acho que ele perdeu a chance de deixar um pouco mais claro na hora de definir. A gente sabe que o papel do legislador não é de definição conceitual, isso aí cabe à doutrina, mas de vez em quando a gente esbarra com conceitos que a lei traz. Então, a revelia, o legislador traz. O que é a revelia? A ausência jurídica de contestação. Porque, vejam, nesses meus casos em que eu fui revel, eu trouxe a revelia, eu trouxe a contestação. Eu dei um jeito de trazer a contestação porque eu estou alegando o vício na citação. Então, eu estou pedindo a devolução integral. Então, eu já entro no estado que se encontra o processo, pedindo como preliminar número 1 o vício citatório. E aí, então, eu trago a contestação. Mas e se isso não for considerado, se a contestação, ela não for, se a revelia ela não for revertida, é uma contestação intempestiva. Então, deve ser uma contestação indeferida. E, portanto, deve ser uma contestação desentranhada. Isso é o que deveria acontecer. Então, a contestação é aquela praticada no ato, no prazo que se tem para praticar esse ato.
a ausência jurídica de contestação, é o conceito de revelia. Então, não contestou no prazo devido, é revel. Decreta-se a revelia do réu. Isso é o conceito. O conceito de revelia não se confunde com os seus possíveis efeitos, as suas possíveis consequências. E a consequência número 1, que eu, você e todo qualquer advogado, quando está pelo autor, o que ele quer sempre é que haja presunção de veracidade. A decretação de revelia pode até ser bacana, ok. Você parte de uma situação já de vantagem, né? Você é autor. Mas o autor, o que ele quer mesmo com a decretação da revelia, com o conceito de revelia já esclarecido, é a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial. Então, esse é o primeiro efeito de cunho material que pode decorrer da revelia. Mas existem também outros efeitos de cunho processual. A desnecessidade de intimação pessoal do réu, dali para frente, no processo. Ele não haverá mais necessidade de intimação pessoal dele para todos os atos ali para frente. E há também a possibilidade de julgamento imediato da lide, de acordo com o artigo 355, inciso 2 do CPC. Então, só um parênteses aqui, estava pensando aqui. Quando também a gente tem a situação em que a contestação é apresentada no prazo, mas tem um vício, por exemplo, de representação processual, né? Tem situações que o juiz manda sanar. E lá o 76 diz que, descumprida a determinação, caso o processo esteja, né, em primeiro grau, o réu será considerado revel. Então, também tem essa situação, né? Pode ter revelia, mesmo com uma contestação tempestiva, mas que tem um vício. Bom, a revelia, ela não igual o curador, né? Quando não se encontra, também é considerado revel, apesar da ausência de contestação. Veja, isso aí então, há outras situações previstas no CPC que tratam o sujeito como se fosse revel, que é o sujeito que não apresentou contestação, não pôde apresentar contestação, ou não pôde se defender da forma devida, que é o artigo 73 faz a mesma coisa, o artigo 76 faz a mesma coisa, que é o que você está falando. Mas aí, desculpa, aí você ia fazer uma pergunta ou você ia fazer um comentário? Não, é só fazer esse registro só. Em relação ao conceito. E aí eu aproveito o seu gancho para dizer, bom, o 344 define a ausência jurídica de contestação, né? Não tem contestação. Então, se é irregular, o seu exemplo, artigo 76, apresentou contestação, tem irregularidade. Nesse caso, eu vou te dizer, é possível desentranhar a contestação, mas eventualmente a procuração ela vai ficar. Os documentos que você apresentou junto com essa contestação intempestiva, esses documentos, essas provas, elas vão ficar. Justamente pelo que a gente já vai conversar, que é o 346, parágrafo único do CPC, que é a possibilidade do réu revel apresentar documentação, regularizar vícios eventualmente existentes no processo. Então, ele pode até desentranhar a contestação, no seu caso, mas os documentos ficam. A regularização tem que ser feita de toda forma. Os vícios, eventualmente, que vão acontecer dali para frente, daquele réu que chegou no processo, apesar da contestação intempestiva, ele vai poder ter direito de se manifestar sobre os atos, de regularizar eventuais vícios, de deixar a contestação dele nos autos. Então, me parece que sim. E em relação ao artigo 73 ou 72 do CPC, que fala sobre o curador, sobre preso, réu... preso, exatamente. Esse sujeito também vai ser considerado revel. Há uma ausência de contestação talvez específica, mas ele vai ter que ser representado por alguém. Então, a representação se dá através da curadoria especial e ele é considerado como se fosse um revel. São situações diferentes do que a gente trata do 344. Né? O 344 é a revelia de ausência de contestação no prazo devido. Mas, de vez em quando, o Código também dá um tratamento de revelia como se fosse a falta de contestação específica no prazo devido, que diz o 344, primeira parte. Agora, só aproveitando a sua pergunta, me parece que, apesar de eu ver um lado ruim no artigo 344, eu vejo também que esse 344, primeira parte, faz com que se abandone uma antiga controvérsia sobre a inércia do réu no prazo que ele tem para se defender. Se qualquer outra manifestação, impedimento do juiz, suspeição do juiz ou reconvenção, qualquer outra resposta que não seja contestação, da leitura do artigo 344, a gente já consegue extrair
Se o réu apresenta uma reconvenção, ele é revel? Ele vai continuar sendo revel, porque não é contestação a reconvenção. Se o réu apresenta o impedimento ou a suspensão, ele continua sendo revel? Continua sendo revel, porque ele não apresentou a contestação. Pelo 344, me parece que a lei ela afasta a antiga controvérsia, que dizia que qualquer outra resposta que for apresentada no prazo de defesa vai suprir e não vai considerar aquele réu revel. E parece que esse 344 aí define essa antiga controvérsia que era capitaneada aí pelo Dinamarco, pelo Cássio Scarpinella Bueno e outros. O 344, primeira parte, me parece que afasta isso. Bom, então, verificadas aí essas observações em torno do conceito e em torno dos efeitos, vamos continuar nesse panorama geral. Não, assim, eu estava aqui pensando, você estava falando, eu lembrei de um artigo do Roque, do nosso amigo André Roque, salvo engano, acho que foi no Jota, e ele era uma pessoa enrolada numa corrente na beira daqueles navios que tem aquelas tábuas assim, e dizendo assim, a revelia, agora a pessoa revel praticamente está morta, ou o CPC deu uma... Exato. Melhorou isso, salvou, é uma tábua de salvação, salvo engano, alguma coisa que ele fala assim. Exato. Eu queria, assim, como é que você vê isso, assim, as hipóteses novas, como é que o código tratou isso? Legal. Não, então, as consequências, né? O réu era, há bastante tempo atrás, o réu era tido, principalmente no CPC de 73, era como se fosse um fugitivo, né? Um criminoso, né? Um sujeito errado. Não, o réu revel é aquele que não apresentou a contestação. Ele perdeu um prazo extremamente importante no processo. Então, é assim que ele deve ser tratado. Então, o CPC demonstra, por mais de uma vez, eu vou dar aqui dois exemplos que eu acho que me parecem, sobre o abrandamento do CPC em relação a essas consequências nefastas que a revelia traz. Me parece que, e aí em complemento, num raciocínio, me parece que a presunção de veracidade é a pior. Dentre todos os efeitos, é a pior. Porque a presunção, aí há de se lembrar, que aí é o posicionamento do STJ, que se casa com esse posicionamento do CPC de abrandamento, de não considerar o réu revel um fugitivo, um criminoso. O STJ ele vem respaldando, né, esse amparo, essa mitigação dos efeitos nefastos para o réu revel. A presunção de veracidade é relativa. Apesar de todas as controvérsias doutrinárias, de todas as controvérsias filosóficas em torno do que se considera como presunção, a presunção relativa é aquela que admite a oportunidade de se trazer uma prova em contrário, diferente da presunção absoluta, em que não há essa possibilidade de trazer prova em contrário. Que dirá o clássico exemplo da paternidade. Se você não quiser fazer o exame de DNA, ok, mas você vai ser considerado pai. Mesmo que lá no futuro, depois do processo transitado, você comprove, você vai ser considerado pai porque você não quis fazer o exame de DNA. E aí não há possibilidade de produção de prova desse tipo contrário. Diferente da revelia. Da presunção de veracidade, que é relativa. E isso o STJ, mais de uma vez, já teve a oportunidade de falar isso expressamente, que a presunção relativa admite prova em contrário, admite, inclusive, que o juiz possa, e deve, inclusive, fazer uma análise minuciosa. E aí, em relação a esse ponto, em relação a esse mais grave efeito que decorre da revelia, que é a presunção relativa de veracidade, o juiz, ele não tem o dever de decretar a presunção de veracidade de forma automática. Ele precisa fazer uma análise da narrativa fática e dos fundamentos e dos pedidos traçados na petição inicial, e ele vai fazer uma apuração de acordo com o direito, de acordo com o ordenamento, e ele vai verificar se aquilo é plausível. E aí o artigo 345, ele traz, inclusive, as dicas para o juiz. Se um direito for indisponível, não vai poder ser considerado verdadeiro. Se for inadmissível, ou for inverossímil, se for um fato absurdo, se for um fato que foi alegado, mas está desacompanhado da prova essencial. Isso tudo são dicas trazidas pelo próprio código. Olha, a presunção de veracidade não é automática. Assim como a impugnação específica, que cabe ao ônus da impugnação específica, que cabe ao réu na sua contestação
trazer especificamente, rebater especificamente os fatos narrados na petição inicial, assim como, se não rebater especificamente um fato ou outro, não necessariamente o juiz vai considerar automaticamente aquele fato verdadeiro, que dirá a contestação como um todo. Então, se o réu não rebateu como um todo, o juiz não vai automaticamente aplicar a presunção de veracidade. Então, o próprio 345, ele trata disso. Fala, diga-nos. Não, assim, a sensação que eu tenho, não sei a sua, é que no código anterior o revel era como se fosse um leproso, né? O cara é revel. Pô, tá ferrado, cara, ninguém... Acabou. Exato. E agora, existem pelo menos 2 incisos no código, né? Que é, para mim, o inciso 4 do 345, quando diz que não se produzem os efeitos materiais da revelia quando as alegações de fatos formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova dos autos, aumenta muito o leque de atuação do advogado do réu, mesmo que pegue o processo já sem contestação, porque ele vai falar, olha, excelência, eu posso produzir provas, né? E essas provas estão em contradição com a versão do autor. Então, por si só, você tem que afastar a presunção, né, de veracidade das alegações fáticas. Então, acho que melhorou muito, assim, a proteção, e houve, como você falou, um abrandamento, né, dos efeitos. Então, eu acho também, que eu acho que essa ótica, eu acho que esse dispositivo é o que justamente permite o juiz ter uma análise sobre aquele fato, e se ele não se convence, Mazola, se ele não se convence, tem uma coisa importante aí. O juiz, ele precisa ser cooperativo, né? Nós estamos no modelo cooperativo de processo, o artigo 6º do CPC determina isso. Então, o juiz, no modelo cooperativo, se ele enxerga, se foi decretada a revelia, ausência de contestação, mas se ele enxerga que existem fatos narrados na petição inicial que ele não está apto a ser convencido de que aquilo é verossímil, ele tem o dever, me parece que é um dever cooperativo de aplicar o artigo 348. Se você pegar aí o 348, ele vai dizer: se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência, olha aí, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretende produzir. Então, é o juiz olhando para os fatos e falando, poxa, eu não vou aplicar automaticamente o efeito da revelia. Por quê? Porque eles não são verossímeis, eles são inverossímeis, que é o inciso que você levantou de exemplo. Então, cabe ao juiz um dever cooperativo, até para que ele fique livre para julgar depois, né? Porque se o juiz não se convence da verossimilhança, ele precisa saber disso antes dele sentenciar. Então, se ele não se convenceu, que ele permita a parte autora de se desincumbir daquela dúvida que está na cabeça do juiz. Então, o juiz tem que chamar o artigo 348 e pedir para que o autor especifique provas. Inclusive, eu vou trazer um caso que trata exatamente disso, mas só vamos falar ainda desse abrandamento, que é um ponto importante que você levantou, para eu trazer um outro exemplo também que mostra ou um abrandamento ou uma preocupação do código em não tratar o revel, como você disse, né? Você falou que eu falei fugitivo, criminoso, e você deu um outro adjetivo. Leproso. Então, exatamente, eu acho que o código dá essa preocupação. E eu vou falar mais, eu acho que a preocupação do código, ela é coerente. É coerente com o modelo cooperativo. É coerente com o sistema que... Nosso sistema processual, ele está imerso no contraditório substancial. Ele está fugindo, né, da mera verdade, da verdade real. Ele quer a verdade material. Né, como dizia o Barbosa Moreira, não há que se fazer uma diferença efetiva entre verdade material e verdade real no processo civil. Você tem que buscar a verdade possível nos autos, de acordo com o direito amplo, né, com o direito probatório amplo. Então, o 348 é uma chance do juiz, primeiro, ser cooperativo, mostrar que está atento ao processo, mostrar que leu a petição inicial, identificou os fatos narrados e, por alguma razão, ele não considerou aquilo verdadeiro. Então, cabe ao juiz, apesar da revelia, falar ao autor para especificar provas. Isso é uma demonstração de abrandamento. O 346, parágrafo 1º, que fala o seguinte: o réu poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo no estado em que se encontra. Isso significa que ele vai poder produzir todas as provas que ele tiver para produzir. Então, se ele apareceu no processo, mas ele perdeu o prazo e ele é revel, ele está ali no processo. O advogado está ali no processo. Então, ele vai poder pedir produção probatória, lógico, vai poder pedir produção de prova testemunhal,
lógico, pericial, lógico. Ele está ali no momento certo para isso. Então, e se ele apareceu depois, né? Se ele tomou ciência da existência do processo depois do prazo, mais ainda está em tempo de produzir as provas na fase instrutória, ele pode. Isso aí encampa um posicionamento já antigo do STF, que já estava atento, né, a esse tratamento a ser dado ao réu-revel, de permitir a ampla produção de provas se tiver um prazo para isso. Então, isso também mostra aí uma preocupação do legislador em encampando o posicionamento do STF, né, na súmula 231 do STF, já vem mostrando aí a preocupação do réu-revel, apesar de ser réu, poder continuar produzindo provas. Então, nada melhor... E aí, pegando só esse gancho que você falou desse dispositivo agora, eu já vejo muita discussão na doutrina, porque dizem que, né, assim, o próprio artigo da petição inicial e o 336 da contestação diz que tanto o autor quanto o réu tem que especificar as provas que eles querem produzir desde logo, né? Uhum. E aí, quando a gente vai lá no do revel, esse que você acabou de ler, que é o revel pode produzir prova, né, ao réu, ao 349, ao revel será lícita a produção de provas. E aí a parte dos doutrinadores pegam esse dispositivo para dizer, olha, por isso que não há preclusão se o réu na contestação não especifica as provas, porque se o revel pode, né, Exato. por que Exato. dá? Né? Então, às vezes salva esse dispositivo. Não, às vezes não, salva muito. Eu vou falar para você aqui, é um julgado aqui, só um trechinho que é exatamente isso que você está falando. Deixa eu ver aqui. Um julgado do 20/4, mais ou menos recente, né? Diário publicado no Diário Oficial em 11/5/2021. Embora a revelia implique presumir verdadeiros os fatos alegados na inicial, disso não resulta a automática e inevitável procedência dos pedidos formulados pela parte autora. Olha que interessante aqui, ó. A presunção de veracidade sobre os fatos não subtrai do revel a possibilidade de discutir suas consequências jurídicas. Trata-se, ademais, de presunção relativa, pois é certo que ao magistrado compete o exame conjunto das alegações e das provas produzidas pelas partes. Vejam, as consequências jurídicas, então, se há produção de provas, se ele pode produzir provas, se a parte contrária vai produzir provas, ele vai ter o direito de se manifestar isso em relação a essas provas produzidas. Divide o artigo 10 do CPC, que trata do contraditório, e toda vez que há uma juntada de documentação nos autos, cabem às partes se manifestar em paridade de armas. Então, ele vai poder se manifestar, inclusive, sobre as consequências decorrentes daquela prova produzida. E isso vai poder ser, inclusive, discutido em apelação. Então, na fase de apelação, ele não vai anular, ele vai simplesmente trazer de novo, trazer à baila ali na apelação, no âmbito de apelação, aquilo que foi, que nasceu, que se originou da produção daquelas provas nos autos. Então, como você disse, não é nem que dá para salvar, né? O réu-revel, não fugitivo, não criminoso, não leproso, ele vai suar, que nós somos nós, advogados. A gente vai suar e a gente vai vir trazer o artigo 342 do CPC para o nosso lado. 342.1 diz que, após a contestação, só é lícito deduzir fatos supervenientes, matérias de ordem pública ou algo que a lei permita alegar em qualquer tempo. É o que diz o artigo 342. Eu vou me pegar tudo nesse artigo 342, inciso 1, e eu vou dizer que as provas produzidas geraram fatos novos a serem alegados, fatos desconstitutivos do direito autoral, e aí eu vou salvar sim. Eu vou mexer e vou trazer o contraditório. E aí, veja, eu vou até trazer para vocês só um exemplo mais para estar alterando, né, a questão, já que você falou aqui, eu quero alterar um pouquinho a ordem das coisas que eu queria dizer, mas num determinado processo em que eu fui revel, eu estou como revel, o processo ainda não foi sentenciado, a primeira coisa que eu fiz foi aparecer dizendo, olha, citação equivocada, isso é matéria de ordem pública. Eu estou alegando que a citação inválida é a matéria de ordem pública, o juiz tem que apreciar isso. Se eu tenho razão, se eu não tenho razão, se a citação é válida, se a citação não é inválida, se ele vai desconsiderar a contestação, ok, mas eu já venho com a contestação e eu já venho alegando a primeira preliminar, que é a matéria de ordem pública. E aí, se eu tiver que alegar ilegitimidade, se eu tiver que alegar ausência de condições de ação, ausência de pressupostos processuais, o juiz precisa analisar. E aí, propositalmente, o que eu cavo com uma contestação fora do tempo, né? Eu cavo o dever do juiz de analisar aquelas questões processuais essenciais. E o que é muito comum, Mazola, é o juiz falar assim, simplesmente falar assim, nada a considerar, revelia decretada a tais folhas.
Eu adoro isso, porque eu venho com embargos. Eu deixo preparado nos embargos de declaração, no processo em que o juiz não tem nada a dizer, porque o réu foi revel, isso não afasta do juiz o dever de enfrentar as questões processuais essenciais, como condições de ação, como pressupostos processuais, como citação inválida, como competência. São questões que estão todas lá no artigo 337 do CPC, que são as preliminares de mérito, que vão fazer com que eu possa arguir isso em qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição. E se eu apareço antes da instrução probatória, melhor ainda. Porque se eu apareço antes da instrução probatória, eu posso, e aí eu penso isso, e o Tucci também, né, o Rogério Tucci também pensa, ele diz que se o réu chega em tempo, apesar da decretação do efeito material da revelia, apesar de haver a presunção de veracidade dada pelo juiz, se eu chego em tempo de produzir prova, eu chego tentando afastar o julgamento imediato da lide. Tá? O Daniel Amorim Assunção Neves, ele pensa diferente. O Daniel Amorim, ele fala, opa, o efeito material da revelia acarreta automaticamente o dever do juiz chamar o feito para julgamento antecipado da lide. Eu discordo um pouco disso, porque vai depender do momento que o réu chega no processo. E depende se o réu aparece, né? Exatamente. Exato, depende se ele aparece, depende do momento que ele aparece. Se ele chega no momento apto a impedir o julgamento antecipado, não vejo por que não impedir se há produção de prova necessária para o processo. Sob pena de cerceamento de defesa, né? Porque se o dispositivo autoriza ele produzir provas, ele chega no momento certo e as provas são indeferidas, abre-se uma janela para um déficit de contradição. Para a nulidade da sentença que está se avizinhando, né? Pois é, então, ainda nesse ponto, né, de abrandamento, né, não só o 346, parágrafo único, 349 sobre a encampação da súmula 231 do STF, eu também queria chamar a atenção para uma referência, né, do CPC em relação à revelia quanto à coisa julgada. Vou contextualizar. O artigo 503 do CPC, ele trata dos limites da coisa julgada em relação ao mérito principal. Então, o artigo 501, 502, 503, que fala da coisa julgada, o 503 especificamente diz, lá no caput, a coisa julgada se opera sobre os limites do mérito principal. Então, são os pedidos principais que são julgados pelo juiz no dispositivo da sentença que estão aptos à imutabilidade. Então, é aquilo que o juiz diz se acolhe ou não acolhe, o pedido autoral, os pedidos autorais, parcialmente, ou procedente ou improcedente, é aquilo que consta no dispositivo da sentença, que é o mérito principal da demanda, que vai ficar apto a estar acobertado pela coisa julgada material, pela imutabilidade. Mas aí o 503, parágrafo 1º, vem dizendo, olha, vai ser possível a ampliação, a extensão da imutabilidade, não só para os pedidos meritórios principais, mas também para as questões prejudiciais que seriam tratadas no fundamento da sentença, no fundamento da decisão. Então, as questões prejudiciais incidentais, as questões prejudiciais que foram tratadas mediante contraditório entre as partes, e desde que o juiz seja competente para analisar essa questão prejudicial e também o mérito principal. Se tiver que fazer cisão de julgamento para outro órgão, aí não pode haver essa extensão, essa ampliação para alcançar a questão prejudicial também, questão prejudicial incidental também, a estar apta à imutabilidade. Aí o detalhe é que o 503, parágrafo 1º, inciso 2, ele diz o seguinte: se a questão prejudicial incidental influenciar o julgamento do pedido principal, vai estar apta também a se tornar imutável, junto com a questão meritória principal, desde que não tenha havido a revelia. Então, é o que diz o artigo 503, parágrafo 1º, inciso 2, desde que não tenha havido a revelia. E por que isso? Qual é a preocupação do legislador? Por que o legislador está se preocupando? É aquele ponto que a gente falou antes. O CPC ele está preocupado com um contraditório substancial, com um contraditório efetivo. A revelia não é e não pode mais ser, coisa que já não é há muito tempo, mesmo antes do CPC de 73,
Não é aquela coisa fácil, que bom, juiz, o juiz olha para a revelia, para o réu, não teve contestação, processo fácil de julgar. Não é isso, não é isso. O modelo cooperativo de processo está preocupado com o contraditório substancial, com o aproveitamento dos atos processuais com um deslinde da causa que seja justo e adequado, com uma decisão justa e adequada. É isso. Então, me parece que, sim, esse abrandamento, né, dos efeitos nefastos, das consequências nefastas da revelia, decorrem desse modelo cooperativo. Agora, Esther, outro dia eu estava vendo um amigo nosso, que é uma figura, não vou falar o nome dele, ele falou assim, mas ó, eu adoro quando o cliente chega sendo rebelde, que ele paga o que for, ele está desesperado, e a gente sabe como dá para salvar ele. O código melhorou tanto os efeitos da revelia. Coitado, ele chega desesperado, achando que já perdeu, e aí a gente pode carregar um pouco os honorários, né? Eu falei, cara, você não vale nada, mas faz sentido. Você não vai... Exato. Mas é um pouco. E ele vem também achando que está o mundo perdido, né? Porque as pessoas leigas e nem só leigo não, tá, Mazola? Muitos advogados têm esse desespero de suor da revelia. Quando, na verdade, a especificação de provas do autor já é o indício de que, poxa, dá para salvar. E fora, Esther, que assim, a gente é advogado, a gente sabe, né? Vamos supor, o cliente é revel, você assumiu o caso, está na fase de provas ainda. Tá, ótimo. Você vai fazer uma petição de provas recontando a tua história. Você vai quase fazer uma contestação disfarçada, trazendo vários argumentos para o juiz explicar por que você quer as provas, mas você vai quase que trazer uma contestação sem dar o nome dela. Né? Isso aí, exato. Isso. A gente tem que tomar um cuidado. Aí eu vou te contar um caso específico, que a gente também está do lado de cá, né? Quando a gente é autor e a parte contrária é revel, e aí? Né? Porque a gente também tem que tomar cuidado. Nós, ainda mais a gente que está estudando de forma mais aprofundada no CPC de 2015, a revelia no CPC de 2015, a gente sabe que o processo com revelia não é processo ganho. Né? Não é, aliás, difícil a gente, né, dar essa garantia no Poder Judiciário nosso, né, diante das situações inimagináveis que podem acontecer num caso concreto. Mas veja, numa situação em que eu estou como autor, né, estou pelo autor, por 3 autores, e aí foi decretada a revelia nesse caso. Né? A situação fática, né, o contexto fático é o seguinte: eu ajuizei em favor de 3 empresas, né? O Guinho, Zezinho e Luizinho. 3 empresas. O Guinho, Zezinho e Luizinho. Vou brincar assim. E aí é um contrato de credenciamento. Um contrato de credenciamento dessas máquinas, que eu vou chamar o réu dessas máquinas de operação de débito e crédito, que eu vou chamar de chinelo. Né? Então, eu coloquei no polo passivo a empresa Chinelo, no polo passivo, que opera as máquinas de débito e crédito, naquelas maquininhas. Uhum. E, enfim, a Chinelo foi revel no processo, não apresentou contestação e não apareceu em momento algum. O que a juíza fez? Nesse contrato de credenciamento, eu aleguei que, num dado momento, na relação contratual, a empresa Chinelo aumentou de forma unilateral os percentuais sobre crédito e sobre débito daquelas 3 empresas. Do Guinho, Zezinho e Luizinho tiveram um percentual sobre cada operação de venda de crédito e débito, um percentual majorado unilateralmente. Eles tinham uma relação contratual de anos, momentos antes, e tinha ali também a contraprestação de atingimento de metas periódicas. Uhum. Diante disso, tinha um percentual X. Só que, de repente, eles resolveram pedir que houvesse uma renovação, né, contratual específica, com novo atingimento de metas, com novos percentuais. Então, o Guinho, Zezinho e Luizinho se negaram a assinar essa renovação contratual e estavam perigando de sair dali. Só que, num dado momento, na relação contratual, a empresa Chinelo garantiu: olha, eu vou manter, escreveu no e-mail, né, dizendo que ia manter os percentuais. Mandou o contrato, só que não observou aqueles percentuais, aumentou a meta de atingimento de vendas e, por isso, a gente ajuizou a demanda. Resultado: diante da revelia da empresa Chinelo, a juíza decretou a revelia e também aplicou o efeito material da revelia, fazendo menção, inclusive, às provas trazidas nos autos pela petição inicial, considerando que os fatos eram verossímeis e que estavam provados. Isso, naquele primeiro momento, decreta a revelia, aplica o efeito material da revelia.
Muito bem. Nesse momento, eu fiquei feliz, porque aplicou o efeito material da revelia e vamos ver como é que o processo se desenvolve dali para frente. O Real Chinelo continuou inerte, continuou sem aparecer nos autos, até que veio a sentença. Então, da sentença, aplicou o julgamento conforme o estado do processo, aplicando o artigo 355, inciso 2 do CPC, aplicando o efeito material da revelia, aplicando o julgamento imediato da lide, só que na sentença, a juíza resolveu trazer na sua sentença, ela julgou procedente para restituir os valores das diferenças dos percentuais de cada uma das empresas, determinou esse pagamento até o ajuizamento da demanda. E ela diz o seguinte: em relação aos valores posteriores ao ajuizamento da demanda, eu vou condicionar a prova de um fato. Eu vou condicionar a prova do atingimento das metas de venda de todo o contrato, desde 2011, quando foi firmado. Quem falou isso? Quem trouxe esse fato? Quem alegou esse fato? Porque a revelia gera incontrovérsia dos fatos na razão da inicial. Se vai haver ou não a presunção de veracidade, a juíza definiu. A juíza definiu. Aplico o efeito material da revelia, a presunção de veracidade, há provas plausíveis das alegações dos fatos autorais. Logo, julgamento conforme o estado, julgamento imediato do processo, menos auto-sentencio. De onde que ela tirou o fato de atingimento de metas? Ela até disse que isso decorre do contrato, mas isso é direito, né? Análise de obrigações contratuais é direito ou é fato? Me parece que é um fato. Ela diz que é direito, me parece que é um fato. Se eu provei ou se eu aplicou uma revelia mitigada. Uma revelia mitigada. Então, vejam só, ela abrandando junto com o Código de Processo os efeitos nefastos da revelia, suscitando na própria sentença fato que não foi alegado por ninguém. Não foi alegado por mim, não foi alegado pelo réu, por causa da revelia, foi alegado por ela. Então, o que eu vim fazendo? Eu trouxe embargos de declaração, alegando contradição. Se fosse o caso, ela deveria ter aplicado o artigo 348 do CPC, dizendo que se ela não se convence, ela falou: opa, cadê as provas do atingimento de metas ao longo dessa relação contratual? Traga-me, autor, o atingimento de metas. Você sabe que, nesse teu caso, eu consigo... Claro que é sempre mais sensível a gente falar isso, mas uma vez eu conversando com o nosso professor Alexandre Câmara, ele fala: isso é violação de boa-fé do juiz. Porque ele aplica os efeitos materiais da revelia, ou seja, a presunção de veracidade sobre as alegações fáticas. Ele não intima para produzir provas, entendendo que aquilo que você, enfim, já produziu é suficiente para acolhimento integral da sua pretensão. E aí, na sentença, ele faz: não, você não vai levar tudo, porque aqui eu acho que faltou, faltou esclarecimento, faltou algum tipo de prova nesse ponto. Então, quer dizer, isso viola boa-fé, porque ele criou uma expectativa. Lógica, né? Venir contra o fato próprio. Exatamente, ele criou uma expectativa, ele sinalizou de um modo e decidiu de modo, em sentido contrário àquilo que ele já havia basicamente revelado, né, nas suas decisões. Me parece que é uma incongruência aí, né? Uma sentença extra petita, um erro in procedendo que parece bem evidente, né? E eu acho também que pode ser por uma... Quando você fala que viola a boa-fé, ok, né? Objetivamente, a boa-fé no CPC de 2015 é a boa-fé objetiva, né? Não basta não ter a intenção, né? Pela boa-fé objetiva do CPC, não basta a ausência, né? Não tive a intenção de prejudicar. Mas o fato é que é aquilo que a gente conversou agora há pouco. O juiz ele tem que ter cuidado na hora de aplicar o efeito material da revelia. Porque senão, ele mesmo pode ficar embolado na hora de sentenciar. Que é o que eu acho que pode ter acontecido nesse meu caso concreto. A juíza, na hora de analisar, foi a hora que ela falou: vou sentenciar. Vamos ver aqui esse processo fácil aqui, que não tem revelia, não tem fatos controvertidos, e eu já apliquei o efeito material da revelia. Opa, vamos ver. Só que na hora que ela, de repente, estava estudando, ela achou que aquilo era pertinente. Não era o momento dela fazer isso. Qual era o momento que ela tinha para fazer isso? Lá, quando ela decretou a revelia. Era para ela estudar especificamente os fatos narrados na petição inicial, e aí sim, para permitir, olha aí o modelo cooperativo, para permitir que o autor se desincumbisse das provas que eles ficam com dúvida. Porque a gente acabou de ver que, pelo 345, inciso 4º, né, o juiz pode não considerar algo verossímil, e aí ele tem, então, que permitir que a parte autora se desincumba do ônus que lhe cabe.
Não, E e aí ele gera uma podia, conclusão lógica para o juiz. e ele poderia, Falou. eu penso, Stefânia, modular essa decisão da revelia para dizer, olha, com relação a esses fatos aqui, Exato. eu aplico a Perfeito. presunção de veracidade. Agora, em relação à perpetuação ou à mudança da coisa, intime seu autor para produzir as provas. Exato. E aí, veja, me parece que falta um pouco daquilo que a gente falou lá no início. Um pouco de estudo e preocupação com antigos conceitos que todo mundo acha que sabe, não sabe. A verdade é essa. Todo mundo acha que sabe que é revelia, mas aí tem alguns mistérios ali. Todo mundo tem medo da revelia, como se não tivesse mais salvação. Então, o juiz também, né? O juiz, ele precisa saber que ele precisa tomar cuidado para não gerar uma preclusão lógica, para não gerar um ilurim procedendo, que é o que ele está fazendo. E aí, só para amarrar essa situação, já que você falou da teoria da causa madura, nesse caso, e aí vamos amarrar as informações. Se a gente está, nesse meu caso, teve uma revelia, me parece que o juiz extrapolou, inventou fato que não foi trazido na demanda. Então, ele está extrapolando os limites objetivos em relação, não em relação aos pedidos em si, porque ele até julgou procedente os pedidos que foram formulados, mas ele condicionou da cabeça dele com base em um fato inventado, que não foi trazido pelo autor, não foi rebatido de forma alguma pelo réu, e ele inventou, gerou uma sentença extra petita, inventada. Nesse caso, é erro improcedendo. Nesse caso, em regra, o que eu vou pedir na minha apelação? Eu vou pedir a anulação. Em regra, o que eu teria que fazer? Anular aquela sentença para voltar a baixar. E aí a juíza, ou ela desconsiderar que não foi alegado fato algum, ou então, se fosse o caso, uma perícia para analisar a contabilidade das compras e vendas, do atingimento efetivo de metas. Que não me parece o caso. Não foi alegado esse fato. Esse fato é incontroverso. A própria empresa Chinelo nunca questionou, nem no âmbito da relação contratual, o atingimento de metas. Então, não me parece ser o caso. O que seria o caso nessa situação expressa? Do próprio tribunal, diante dessa sentença extra petita, aplicar o artigo 1013, parágrafo 3º do CPC, especificamente no inciso 2, e ele mesmo julgar essa questão, afastando o fato inventado e julgando a restituição dos valores até que sejam comprovados, até que seja modificada a relação contratual. Não, se você analisar, tem uma contradição mesmo, porque, embora a juíza tenha julgado procedente os seus pedidos, na prática, ela julgou improcedente esse pleito em relação ao futuro, né? Exato. Então, assim... Exato. Então... Condicionando... Então, toda sentença tem que ser líquida. Como é que você pode condicionar algo que ninguém alegou, ninguém pediu? Então, exatamente. Em relação a mim, ela julgou improcedente para mim como se fosse procedente para o réu, que não se manifestou nos autos. Então, ela foi no máximo, né, do que o CPC vem trazendo para abrandar os efeitos nocivos da revelia. Agora, Estê, a gente tem 5 minutos. Eu queria te fazer uma pergunta. Beleza, diga lá. E é uma pergunta, assim, que é um tema que... Se eu não souber, eu vou te mandar de volta. Não. Na verdade, eu acho assim, não tem certo, não tem errado, mas assim, alguns juízes começaram a fazer, e tem tudo a ver com revelia, eu queria saber a tua opinião, que é o seguinte, algumas ações que têm pedido de tutela provisória formulada, né, o juiz fala assim para o réu, intime-se o réu em 48 horas para se manifestar unicamente sobre o pedido de tutela. Então, ele o processo acabou de nascer. Acabou de entrar. Tem um pedido de liminar, o juiz ficou na dúvida, falou, cara, essa liminar é meio impactante, deixa eu ouvir o réu, vou dar um prazo aqui de 24 horas, 48 horas. Isso acontece. E o réu é intimado só para falar sobre isso. Você acha, né? A gente, como advogado, vai anotar o prazo do nosso ingresso voluntário no processo para contestar. Para mim, parece claro. Mas a minha dúvida e isso está tendo discussões em alguns processos, a gente pode considerar essa intimação e esse ingresso nos autos só para cumprir esse despacho como um ingresso voluntário espontâneo para fins de dar início ao marco da contestação, ou essa intimação para um ato específico exigiria a renovação de uma citação para contestar? Veja, se a gente for olhar pela leitura literal do artigo 335, essa situação ela não está prevista no 335. Então, pela literalidade do CPC, a intimação que esse réu recebeu é apenas para evitar
a liminar inaudita altera Isso, parte, para permitir o isso. contraditório postergado. Então, Isso. pela literalidade, a intimação é para se manifestar antes do prazo próprio para a defesa. Até porque é em cognição sumária, é em processo que já é uma tutela jurisdicional diferenciada, que é a tutela de urgência, e eu acho que me parece que é apenas para que ele possa reunir informações que sejam contemporâneas àquele momento, aquelas 48 horas, para se manifestar. E eu acho que não se confunde. Tá? Eu acho que não dá para se confundir pela literalidade do dispositivo. Mas é óbvio que, não sei se essa grande discussão, obviamente, ela vai impactar aí no princípio da efetividade, né? No princípio da economia processual. Há aqueles que vão dizer a parte contrária, obviamente, esse autor, esse requerente dessa medida vai dizer, olha, o autor já... o réu, ele já tem ciência E já ingressou do processo. E já ingressou. Já está nos autos. Mas aí, veja, aí também tem a questão do artigo 231, né? 231, ele fala expressamente sobre o momento de contagem inicial dos prazos, apesar dele ter sido alterado minimamente não, significativamente por essa lei 14.195, 231 continua valendo. E eu acho que ajustado a R nos autos. E eu acho que tem um detalhe, Estê, que faz toda a diferença, que poucas pessoas falam, é que quando falam comparecimento do réu, comparecimento espontâneo, perceba, nesse caso não foi um comparecimento espontâneo, ele foi intimado para se manifestar. Então, eu acho que dá para a gente desidratar a força desse dispositivo, dizendo, olha, não foi um comparecimento espontâneo, eu fui intimado para esse ato. Eu fui intimado para evitar o deferimento de uma liminar sem um contraditório. Né? O deferimento, na minha ótica, absurdo, que não era para ter sido acontecido. Não foi à toa que eu neguei esse direito para esse autor requerente. Mas como é uma discussão muito sofisticada, a nossa recomendação é sempre assim, ingressou nos autos, anota o prazo de 15 dias por precaução. Exato. Né? É lógico. A gente é advogado, né? A gente claro. não dorme em paz se tiver prazo aberto. Pois, a gente tem 2 minutos, eu vou deixar você fazer um apanhado geral aí e um encerramento oficial, já agradecendo, já dizendo que você está convidada para a nossa segunda edição do livro das quartas processuais, um artigo sobre revelia. Depois vou falar com a Natália, a gente vai formalizar o convite. Incrível o nosso bate-papo, muitas questões aqui, enfim, deu várias ideias aqui também, mas a bola está contigo para o fecho final. Nada, olha, eu que agradeço. Na verdade, essa troca, esse bate-bola, né, sobre determinados assuntos, é o que você falou agora, gera ideias, né, na gente, né? A gente raciocina junto e a gente pensa em repercussões, e a gente pensa em escrever um artigo sobre o assunto. As nossas ideias, elas fervilham quando a gente tem um bate-papo tão legal. Eu espero que tenha sido proveitoso para o pessoal que assistiu, eu espero que tenha sido proveitoso para você, porque para mim obviamente foi, né? Então, em relação à revelia, eu acho que, lógico que a gente não esgota, a gente não está aqui também para esgotar o tema, porque tem outros dispositivos no CPC que também dizem respeito à revelia, a gente não teria essa pretensão de tratar tudo aqui, apenas alguns aspectos aí interessantes, que eu acho que vai ser cada vez mais importante para o advogado que vai, diante dessa lei nova aí, vai ter um monte de gente ligando para ele, de empresa ligando para ele, já sou revel no processo, o que eu faço? Então, tem que saber que a jurisprudência, ela não coloca o réu numa cruz, né? Isso. Mas cabe ao juiz também ser congruente, né? Sem extrapolar, sem inventar, sem ir além dos elementos objetivos de uma demanda. Então, Mazola, eu acho que só tenho a agradecer, adorei esse nosso bate-papo, você é um amigo querido e eu estou aí à disposição e até uma próxima, tomara. Vamos marcar um evento presencial e essa live vai ficar salva no GTV da ESA para quem perdeu puder assistir lá e depois eu compartilho lá também no meu Instagram, tá bom? Tá bom, querido. Beijo se grande. Cuida. Tchau, gente. Obrigado a todo mundo. Tchau. Tchau.